Boa noite, Lacerda. Igor Oliveira, ao vivo aqui agora na Rádio CBN. O que hoje você entende que não deu certo no Atlético para não conseguir a vitória? O Atlético que jogando em casa sempre ofensivamente criou muito. Hoje, principalmente no primeiro tempo, teve um pouco de dificuldade na criação. Bom, em primeiro lugar, antes de responder a pergunta, pedir desculpa para o nosso torcedor. Sem dúvida nenhuma, a pior atuação de uma equipe minha aqui no Atlético Goianiense, disparado. Então, eu tenho a humildade de reconhecer, responsabilidade é minha. E porque acho que o time não estava, principalmente no primeiro tempo, tecnicamente, não era só o Ariel e o GH que tinha que ter saído, mas a gente só tem 5 trocas. Se eu pudesse renovar todo o time, eu renovaria, mas quando o jogador não está bem, a responsabilidade é do técnico. Então, a responsabilidade é minha, mas como eu disse, pedir desculpa pro torcedor, porque atuação muito ruim. No segundo tempo, assim, até melhoramos, mas talvez foi o craque que baixou o nível. O craque fez um grande jogo, até melhoramos. Lembra na minha coletiva passada que eu falei, tem que ter calma, às vezes a gente se empolga, né? Erramos, mesmo jogando mal, tivemos oportunidades, assim como o craque também teve, tivemos 2 chances claras na cara do gol e nós erramos, né? Então, tem que ter calma. Eu, assim, estou incomodado com o resultado, mas tranquilo com a sequência do trabalho, porque eu sei que vai melhorar. A gente tem semana cheia de trabalho agora. Precisamos rever as coisas que a gente fez. Tu falou que faltou intensidade, né? Até foi isso. Concordo plenamente. Cara, achei o time preso. Jogadores que não jogaram no meio de semana. Time preso, time amarrado. Time com demora para sair de trás. Construção lenta, me incomoda. Não gosto do jogo de atração. Eles sabem disso. Nós querendo atrair jogador para abrir espaço. Então, assim, muito mal. Mas, cara, seguimos, semana cheia, responsabilidade minha de melhorar o time, de trabalhar individual. Se o jogador não está bem tecnicamente, também é minha, porque eu tenho que melhorar ele no dia a dia, no treino. Mas eu confio no meu trabalho, da comissão técnica, e a gente vai melhorar. Boa noite, Lacerda, ao vivo aqui na Bandeirantes. Você já falou, né, responsabilidade do treinador, quando o time não vence, se o jogador vai mal, a responsabilidade do treinador. Mas a gente entende que você foi com o que tinha de melhor, tinha os jogadores à disposição, a gente assistiu os treinos. Quando o erro é no último lance, no último toque, no último passe, ou às vezes por um detalhe, ainda assim, essa responsabilidade é 100% do treinador? Aqui sim, mas lá não. Aqui ela é minha. Na frente de vocês, na frente do torcedor, mas lá pode ter certeza que a cobrança ela é diferente. É o perfil do clube, é o meu perfil. Que bom que eu caí num clube, estou num clube que pensa futebol e nível de cobrança igual eu penso. Mas aqui, a responsabilidade ela é minha. Mas pode ter certeza, é por isso que eu falei, né? Tem que ter calma, né, gente? Calma. 5 jogos, vamos pro sexto jogo, né? 6º jogo, então assim, 7º, né? Então assim, mas é minha. A gente tem que trabalhar mais finalização, é o que eu disse. Cara, mesmo a gente jogando muito mal, porque jogou muito mal, não merecia. É a mesma questão da arbitragem ali, até para de repente alguém, até o torcedor ou vocês, pô, o que tu foi reclamar com o árbitro? Eu não estou reclamando do resultado, não passou nada pelo árbitro, tá? Nada. O que eu disse para ele é o seguinte: professor, assim como eu fui mal, hoje tu foi muito mal. Eu só não sei qual foi pior, eu disse para ele. Por que eu disse isso? Porque como que no mesmo o lance ali ficou quase 5 minutos parado, que caiu um cara no meio, um goleiro, e ele deu 6 minutos. Eu falei, me desculpa, professor, eu fui muito mal, mas acho que tu foi pior que eu. Uma briga hoje para ver quem foi pior, eu ou o árbitro? O meu time ou o árbitro? Mas não interferiu em nada, tá? Até se tivesse o Rafael Claus aqui apitando, o Wilton, não ia mudar nada, né? Mas a responsabilidade tem que ser minha, porque eu sou o comandante do processo. Mesmo que a gente faça mais treinos de finalização, vamos ter que fazer mais. Porque quando tu não joga mal, e tu não cria nenhuma oportunidade, beleza. Hoje nós não estava bem, a nossa construção estava lenta, a gente tentou mudar, a gente variou para construção com 3, construção com 2, construção com sustentada, tentei fazer de tudo, troquei o Alazinho de lado, trouxe o GH para o lado por dentro, subi o Ariel, baixei o Guilherme no segundo tempo. Cara, eu tentei o que eu podia fazer. E a gente, mesmo jogando mal, a gente teve oportunidade nos pés do Jacó, acho que foi, depois na cabeceio de algum ali que eu não me lembro, do Natan, né? Então assim, mas faz parte, o Jacó é o artilheiro da competição, vai fazer, vai errar, mas volto a dizer, aqui a responsabilidade é minha, mas lá a cobrança é diferente. Boa noite, Lacerda, ao vivo. 15 dias, 7 jogos, como que você faz uma avaliação sobre o condicionamento físico do Atlético, os jogadores, como que eles se portaram neste mês de janeiro?
Fisicamente, nosso time está muito bom. Aí que o pessoal olha, né? Olha a atuação de hoje, que eu concordo contigo. E além de não ter intensidade, achei o time preso, mas fisicamente a gente está muito bem. Acho que poucos times nesse início de temporada, que é um dado que a gente se importa muito, tá? A gente não teve nenhuma lesão. Então só isso já é um grande passo, né? E a gente tem que lembrar que esse mesmo time que hoje não foi intenso, que hoje não conseguiu ser pressionante quando estava sem a bola, é o mesmo time que jogou no Clássico. E no Clássico a gente foi impressionante. Então eu não faço assim, não gosto de ficar fazendo terra arrasada, porque o futebol é ele muda muito rápido, né? Hoje eu tô falando assim, cobrando eles, vou ser cobrado. Aí semana que vem tem um jogo, eu ganho, aí nós vamos pro mata, a gente ganha, daqui a pouco a gente vai ter outro clássico. Tudo dentro da normalidade do futebol, de início de temporada, mas não gostei da postura, me incomoda. Falei para eles, até o nosso aquecimento hoje estava moroso antes do jogo. E do outro lado tem muito trabalho, né? Os caras que vêm do interior, os caras querem o jogo da vida, assim como tem que ser o nosso. Porque se eles estão lá no clube, com todo respeito, menor, que o craque eu sei que tem um investimento legal, querem ir pro maior, se eu tô no maior, eu tenho que fazer o jogo da vida para permanecer no maior. Porque eu tô achando muito bom trabalhar em clubes como eu venho trabalhando nos últimos anos. É muito bom. Só que se eu não fizer todo o jogo, não só o jogo, todo dia do meu treinamento, é o treinamento da minha vida. Eu monto o treino pensando no melhor treino dos atletas, porque eu não quero sair desse nível aqui, bem pelo contrário, eu quero subir de nível. Se eu me acomodar, achar aquela história, não perdeu o clássico, se eu me acomodar nisso aí, meu filho, pode saber que daqui a pouco, Lacerda, isso não vai acontecer comigo. A gente não tem certeza do futuro, mas eu vou trabalhar para isso não acontecer. E os atletas têm que pensar da mesma forma. E a gente tem que trabalhar muito forte para permanecer num clube como o Atlético. Ô Lacerda, você falou do aquecimento, né? Enquanto acontecia, jogadores recém-chegados estavam ali no banco acompanhando o aquecimento, dando uma força ali, né? O Índio, Bruno José. Isso é uma coisa muito legal, Humberto. Os caras que não estão no jogo viram. Então achei interessante. Você vai ter esses caras, e agora que você tem uma semana, depois de muito tempo, né? Só no outro domingo o jogo, você vai ter esses caras à disposição, porque a impressão que se teve hoje é que o Atlético precisa melhorar ali com as peças, né? O time, né? Você vai ter esses caras e outra. O Atlético hoje está um pouco abaixo dos outros dois aqui da capital em termos de atuação. Eu vou deixar para vocês, Humberto, tá? E se vocês acham, para mim não tem problema nenhum. Respeito, porque eu penso assim, nós jogamos 2 clássicos, certo? Nós vencemos um e empatamos outro. O Goiás até agora jogou um, empatou, não venceu o clássico. O Vila jogou um clássico, perdeu. Agora eles vão se enfrentar. Aí eu não sei, eu quero ganhar jogo. Tipo hoje aqui. Jogamos mal. Se tivesse ganho o jogo para mim, porque a evolução ela é constante. Então assim, eu não vou fazer uma análise do Vila e do Goiás, tá? Acho que eles estão bem, tá? Eu gostei do time do Vila, gostei do time do Goiás. Achei o Goiás melhor do que nós aqui. O do Vila eu achei equilibrado. Acho que eles estão fazendo boas campanhas. A campanha deles é melhor que a nossa. Agora, se o time é melhor, eu não posso te responder. Se o elenco é melhor, também não posso te responder. Eu acho que é o meu. Eu tenho que puxar pro meu lado, confiar nos meus atletas, né? Então, assim, mas deixo para vocês. Se vocês acham que o nosso tá abaixo, não tem problema. A gente vai ter os mata-matas aí para assistir a teima, né? Provavelmente, espero que um encontro aí de classe talvez seja, com todo o respeito, nós passando de umas quartas, né? Se enfrentando talvez numa semi, talvez numa final. Aí vai ser o tirateima de quem que é melhor. Então, da minha parte é isso. Sobre os atletas, o Índio com certeza à disposição no próximo jogo. Os outros não, ainda dependem de algumas questões de treinamentos físicos, de condicionamento físico, de burocracia também de inscrição. Agora o Índio não, o Índio mesmo ele estando, depois que ele voltou da China, ele estava 2 meses no Brasil e ele me disse que estava treinando, né, como profissional no Rio de Janeiro e realmente ele se apresentou numa condição muito boa. Ele tinha condição para jogar hoje, já o Índio, mas respeitando alguns protocolos que eu acho que tem que ser respeitados, e o Atlético é um clube que prioriza isso, a gente entendeu que era melhor dar mais sessão de treino para ele, para não ter nenhum risco assim do atleta, de nós querer antecipar algum processo, e a gente segurou ele, treinando forte hoje pela manhã, e essa semana com certeza totalmente integrado ao elenco, né, que está jogando. Ele com certeza lá em Goiatuba na última rodada ele vai estar presente. Era isso, né, Humberto? Era isso, né? Respondi tudo?
Tá bom. Quer fazer aqui ou não? Não. Ah, sim, não. Não, o Derek, não, eles não recuperaram ainda da virose. E a gente ficou bem preocupado, assim, parece que teve um deles até que algum familiar também pegou, né? Ficou com essa questão da virose. Eles voltaram a treinar, tá? Não conseguiram completar os treinamentos, a sessão completa, sempre tiveram que sair antes. Às vezes a virose, assim, teve outros profissionais que também tiveram da comissão técnica e recuperaram com um dia. Acho que o atleta, talvez até pela demanda de treino, foi mais severa, né? Achei que eles poderiam vir pro jogo ontem, eles fizeram o treinamento e a gente achou melhor, porque às vezes quando o cara tá um pouco debilitado, teve um deles ali, que acho que foi o Derek, que perdeu, não sei, 2, 3 quilos, né? Então trazer o atleta um pouco debilitado num jogo intenso como esse, daqui a pouco corre um risco de lesão, mas acredito que para segunda-feira eles já estão totalmente reintegrados ao elenco. Boa noite, Lacerda. Sentiu os jogadores um pouco abaixo da intensidade já no aquecimento, e durante as suas entrevistas coletivas a gente fala muito em questão de motivação desses jogadores. Você fala que só de estar no Atlético já é um motivo de um jogador estar motivado. Como recuperar isso nesses jogadores para que eles voltem a ter essa intensidade nessa semana que tem pela frente de trabalho, principalmente em casa? Hoje a gente viu o craque tomando a iniciativa no início da partida, no primeiro tempo, contra o Goiás também no início do jogo foi assim. Como que você pensa essa questão tendo essa semana de trabalho? Assim, sinceramente, assim, não é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Eu já peguei elencos assim que me causavam mais incômodo quando acontecia esse tipo de situação. Mesmo hoje eu estando totalmente, por exemplo, o intervalo. Eu não vou abrir como que eu sou, né? Mas acho que o meu perfil, dá pra ver que às vezes, né? Às vezes eu subo um pouquinho o tom. E adiantar eu subir o tom hoje no intervalo, a torcida tava pegando no pé já. E no direito dela, tá? Total direito dela, porque vieram, pagaram ingresso, calor pra caramba, né? Se bem que o estádio é um estádio confortável, né? Pra ficar. Mas por que eu ia subir o tom com eles? Se eles já estavam mal. Então a gente tentou ajustar. A gente tentou ajustar no quadro, né? Com imagem também. E melhorou um pouco no segundo tempo. Nada assim de... muito mais. Mas melhorou. Tanto que a gente teve as chances de gol. E agora a gente também conversou no final do jogo da mesma forma. Porque eu penso assim, Caraz, é o que eu respondi na questão do Humberto. Foi o mesmo time que não perdeu o clássico. O Atlético vai... E cara, assim, eu tenho o maior respeito pelos clubes do interior, tá? Porque a minha carreira como jogador foi 80% em clubes do interior. E vamos dizer 20% em clubes maiores. Então eu respeito muito eles. Só que a maioria dos jogos do Atlético no ano são jogos grandes. Série B são 38 jogos grandes. Se nós chegarmos na final, e eu espero que sim, semifinal e final, vão ser jogos grandes. Mesmo que seja um time do interior, como foi o Anápolis ano passado, é uma final, é uma semifinal e é uma quartas de final. Então assim, de certa forma, eu não estou preocupado. Pela postura que tem o meu elenco. Pelo nível de profissional que tem ali. Eles todos ficaram incomodados. Um silêncio, parecia que nós tínhamos sido eliminados. Eu falei, opa, calma aí, levanta, vamos rezar aqui, vamos fechar, tudo certo, a responsabilidade é minha, segunda-feira a gente se apresenta. De verdade, assim, já passou por situações de eu ter que reunir minha comissão técnica em casa, às vezes fora do clube, vamos se reunir na nossa folga aqui, que a gente não tem folga, né? Mas vamos se reunir, vamos pensar numa estratégia, vamos alguma coisa motivacional, vamos... Por exemplo, já precisei trazer o presidente Adson, já precisei. Ano passado, eu falei, presidente, preciso de ti lá. Aí o presidente foi no vestiário, o time, foi, deu uma guinada, né? Nesse momento, eu tô tranquilo quanto a isso. Pelo perfil que eu tenho de atleta ali. Então, assim, claro, a gente vai ter conversa, a gente mostra muito erro, muito acerto. Não vou ficar mostrando só o erro de hoje aqui, não. Vou mostrar as coisas boas que teve. Pouquíssimas coisas boas, mas teve. Mas as Alcaraz, assim, de verdade, com esse grupo que eu tenho nas mãos, assim, que precisa melhorar muito, eu tenho essa tranquilidade que eu sei que eles vão dar uma resposta nessa sequência, nessa reta final aí de competição. Valeu. Lacerda.